Oi pessoal, vamos resolver juntos essa questão de estatística. O conjunto de dados a seguir representa as idades de um grupo de pessoas em anos. Então aqui a gente tem as idades de um grupo de pessoas, né? São 42 pessoas aqui. E repara bem nos números que eu estou usando, tá? Dá uma conferida aí com os números da sua questão, se for o caso, que eu não quero arranjar problema para ninguém. Que eu quero dar uma luz em como fazer a questão e aí você pode aplicar na sua situação, tá bom? Então, eu tenho aqui toda essa amostra e eu quero verificar qual faixa etária, vamos que eu agrupo essas pessoas de 10 em 10 anos, qual faixa etária tem mais gente? Então, vou separar, por exemplo, as pessoas que ainda têm menos de 10 anos, seriam essas aqui que têm 7, 7 e 9 anos. Aí, que já completaram 10 anos, eu tenho ali gente com 10, com 10, com 12, 13, 16, 17, 18, 18, 19. Agora eu vou passar para quem já tem 20 anos. Por aí vai. Eu posso fazer isso, separar todas essas pessoas dessa forma. Mas tem um método estatístico em que a gente agrupa. Por exemplo, se eu sei que esse pessoal todo aqui está na faixa dos 10 anos, o que eu vou fazer? É como se eu colocasse essa primeira dezena. É como não? É, né? Eu coloco em evidência. Então, ó, essa primeira dezena, né? Esse 1 que tem ali na frente, eu coloco em evidência aqui, coloco um tracinho para separar, e aí eu coloco a unidade final, né? 0, 0, 2, 3, 6, 7, por aí vai. Então, quando eu observo esse diagrama de ramo e folhas aqui, ó, eu tenho o ramo e tenho as folhas. O que isso significa? Que eu tenho gente com 10, com 10, com 12, com 13, com 16, com 17 anos. Por aí vai. Então, quando eu faço o diagrama completo, eu consigo visualizar em qual faixa eu tenho o maior número de pessoas, menor, e aí eu consigo fazer as minhas análises, certo? Então, vamos construir o diagrama para essa situação. Então, a gente traça aqui a nossa reta. Esse primeiro pessoal aqui, ó, ainda não completou uma década. Então, eles vão ficar com 0 aqui. 0 décadas, mas eles têm 7, 7, 9 anos. Então, 7, 7, 9 anos. Do pessoal que já tem mais de 10 anos. Então, a gente tem 10, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 18, 19. Então, ó, aqui está a dezena e aqui estão as unidades. 10, 10, 12, 13, 16, 17, 18. Por aí vai. Agora, vamos observar quem já tem 20 anos ou mais. A gente tem 20, 20, 23, 25, 26, 26, 26, são 3, 28. Aí, com 30 anos ou por aí, não tem ninguém. Vamos deixar em branco aqui. Com 40, a gente tem, na faixa dos 40, né? A gente tem pessoal ali com 41, uma galera, ó, que tem 43 anos, são 4, 5, 6, 7, 8 pessoas. 4, 5, 6, 7, 8 pessoas que têm 43 anos. E ainda 45, 48, 49 anos. Ninguém na casa dos 50, a gente deixa em branco. Tem uma pessoa ali com 60 anos, uma pessoa com 70. Na casa dos 80, a gente tem ali 82, duas pessoas com 84,
2 pessoas com 86, 88, 89 anos. Ninguém na casa dos 90 e uma pessoa ali com 105 anos. Então, nesse caso aqui, nessa situação, como os meus dados são em relação à idade de humanos, né, que a gente raramente passa de uma centena, eu dividi os meus dados em dezenas. Cada um número desses aqui representa uma dezena. Pode ter situações que represente uma centena, tá? Vai ter mais exercício falando sobre isso. Ok, então esse é o diagrama de ramo e folhas para esse conjunto de dados aqui, tá? E aí você pode fazer um igual para o seu. E aí a questão continua na letra B pedindo para a gente obter a média de idade desse grupo de pessoas. Bom, a média, a gente sabe que a gente pega a soma total aqui e divide pelo número de elementos. Então, a gente vai somar realmente todos esses valores. Já somei 1000 vezes aqui, porque para mim essa é a parte mais perigosa. E nessa situação, a minha soma deu 1711. E eu tenho 42 números aqui, eu tenho 42 pessoas, né? Quando eu faço essa divisão, eu encontro 40,7380952381. Um número gigante. Então, a média de idade desse grupo está na faixa dos 40 anos. E aí, repara, a gente não vai ficar usando esse número gigante, né? E a gente tem que arredondar isso. Como que faz? Olha, quantas casas decimais eu quero deixar, ou eu tenho que deixar, né? De acordo com o que for pedido. Nesse caso aqui, eu vou deixar com 2 casas decimais. Então, o meu número vai ter que parar aqui, né? Eu quero que pare assim, com 2 casas decimais. Mas eu preciso observar se eu vou ter que fazer alguma mudança aqui atrás. Por quê? Repara bem, eu estou deixando alguma coisa para trás, né? Eu estou abrindo mão de uma galera aqui. Eu tenho que ver que falta isso vai fazer na minha vida. Aí vamos olhar só para esse primeiro carinha aqui. Se ele for igual ou maior que 5, quer dizer que ele tem uma certa relevância. Então, eu não posso simplesmente descartar isso aqui. Eu vou e aumento esse 3 aqui. Vai virar um 4, né? Como aqui é 8, é maior que 5, eu vou ficar com esse 3, eu vou aumentar, ele vai virar 4, né? Porque eu estou considerando que aqueles valores que eu estou tirando, eles têm uma certa relevância. Se eles forem 4 ou menores que 4, aí eles já não vão fazer tanta diferença, né? Já meio que não fede nem cheira. Eu posso tirar, que eles não vão fazer falta no meu número, tá? E aí vamos que aqui fosse um 3, um 4, um 0. Ah, não faria diferença. O meu número ficaria assim. Como é 8, 8 é bem grandão, então eu aumento para compensar. Vamos para a letra C agora. Que está pedindo a idade modal, né? A moda. Qual é a moda aqui nesse grupo de pessoas? E moda é aquilo que mais se repete, é aquilo que você olha para o lado e tem lá. Toda hora tem alguém usando aquilo, não é assim? Então, aqui nesse grupo, para todo lado que você olhe, você vai achar alguém que tenha qual idade? 43 anos. É a idade que mais se repete, né? Que são 8 pessoas. 5, 6, 7. 8 pessoas. Então, a moda nesse grupo aqui é 43. Porque é realmente o que está se repetindo, ó, várias vezes. Tem até outras idades aqui que você tem mais pessoas, né?
Por exemplo, aqui o 26 tem 3 pessoas, mas com 8 pessoas, só o 43, tá certo? Ele é a moda. Então, tem apenas uma moda nessa situação, que é o 43. E agora a gente tem que descobrir a mediana dessas informações aqui. Bom, mediana nada mais é do que você dividir ao meio. É como se você estivesse repartindo um cabelo ao meio, por exemplo. Eu vou pegar esses meus valores e vou dividir ao meio. Vou deixar metade dos elementos para lá e a outra metade para cá. A gente sabe, né, que são 42. A gente já contou isso para fazer a média. Sabe que são 42. Ou seja, quando eu dividir ao meio, vão ficar 21 para um lado e 21 para o outro. Quando eu contar 21 aqui, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Eu vou ver que vai parar bem aqui, ó. Eu tenho 21 elementos para o lado de cá, 21 elementos para o lado de cá. Repara, como eu tenho 42 elementos, é um número par, eu não tenho um central, né? A metade ficou bem aqui entre um número e outro. O que a gente faz? A gente considera esses dois caras aqui e faz a média entre eles. Então, para eu fazer aqui a minha mediana, eu vou pegar um de cada lado, o 41 e o 43, e vou fazer a média entre eles. Como são dois elementos, eu divido por 2. 41 mais 43 dá 84. E dividido por 2 dá 42, que dava para fazer direto, né? Entre 41 e 43, 42, tá bom? A mediana é aquele valor que está no centro mesmo, tá? Então, repara que não fez diferença quais eram os valores que estavam aqui, né? Aqui poderia ser 1 milhão, não de anos, né? Mas o que importou aqui no caso da mediana eram quais eram os valores que estavam no centro, tá certo? Bom, então é isso, né? Para esses números aqui, a gente conseguiu achar a média, a moda, a mediana, fazer o diagrama. Então, dá uma olhada aí na sua questão, vê com os seus números como é que fica, se fica muito diferente. Se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem, pode mandar comentário, e-mail. Se esse vídeo te ajudou e você acha que pode ajudar os seus amigos da faculdade, compartilhe com eles, se inscreve aqui no canal para receber os próximos e a gente terminar essa faculdade logo, tá certo? Tchau!